Bom dia, alunos do 8º ano. Tudo bem com vocês? Mais uma aula de língua portuguesa. E nossa aula hoje, o título é Notícia em Foco. Qual habilidade queremos trabalhar? A habilidade refletir sobre os tipos de fatos noticiados, comentados e escolhas do que noticiar. Tema da nossa aula, a notícia e seu contexto. Agora coloca a câmera aqui em mim. Aê! Seguinte, hoje nós temos uma professora diferente. Na verdade, vocês vão lembrar dela lá do comecinho das nossas aulas, lá no primeiro bimestre ainda, e nós já lemos alguns textos dela aqui na nossa aula. Então, hoje, quem vai dar a nossa aula é a professora Lucy. Bem-vinda de volta, Lucy. Bom dia! Tudo bem com vocês, gente? Estou aqui de volta para apresentar as aulas, tá bom? Do 8º ano, tá bom? Estava com saudade de vocês, mas eu tenho acompanhado bastante as aulas que vocês estão assistindo, tá bom? Então, vamos lá, gente. Hoje eu trouxe para vocês uma notícia, tá? Então, vamos lá. Como a professora Dani disse, o tema da nossa aula é Notícia e seu contexto, o título Notícia em Foco. Então, vamos lá. Os objetivos da nossa aula: explorar as características estruturais da notícia, interpretar uma notícia, organizar os elementos principais de uma notícia. Bom, vocês já sabem exatamente o que é uma notícia, certo? Nós estamos trabalhando isso há bastante tempo, vocês já viram em vários anos, né, da vida de vocês. Então, hoje nós vamos explorar uma nova notícia, tá bom? Então, vamos lá. Na aula de terça-feira, vocês retomaram com a professora Priscila, certo? O tema notícia e onde ela costuma ser veiculada. Vocês se lembram desta aula? Foi terça-feira. Eu sei porque, inclusive, fui eu que revisei Foi esta a aula da aula. EduTuber, né? Exatamente, da EduTuber, tá bom? Então, eu assisti essa aula primeiro para depois ir para o ar, tá bom? Então, agora, meus queridos, vocês vão ouvir um podcast, tá? De uma notícia, tá bom? E depois vocês vão realizar algumas atividades. Bom, vamos lá? O nosso podcast, gente, é muito interessante. Vocês já imaginaram cães indo ao cinema? Posso dar uma sugestão, Lu? Vamos abrir o chat rapidinho, porque aí eles respondem isso para você e Isso, já dão um bom dia. E aí eles exatamente. conseguem interagir com a gente um pouquinho, e aí depois a gente coloca o podcast. Fala para eles Perfeito, da notícia. perfeito. Então, gente, vocês já imaginaram cães indo ao cinema com seus tutores? Alguma vez na vida de vocês, vocês já imaginaram indo ao cinema? Pois é, eu já fui ao cinema com meu cachorrinho, tá bom? Eu tenho um filhotinho e eu já fui ao filhotinho, não, que ele já tem 12 aninhos, né? Filhotinho. Ele é Filhotinho, 12 aninhos. pequenininho. Ele é pequenininho, a Dani conhece. E eu já fui ao cinema com ele. Gente, foi mágico. Mas vocês já imaginaram isso? Então, respondo aí um minutinho para vocês responderem no chat e também darem bom dia para nós, tá bom?
E aí, Dani, o que eles responderam? Muitos estão colocando que sim, já imaginaram. O Miguel colocou que não, que nunca passou pela cabeça dele. Agora, a Provanessa, Luz, está falando que você é muito maravilhosa, desejando uma excelente aula, falando que é simpática. Muitas professoras te dando bom dia aqui, falando que é legal tê-la de volta. Ai, bom dia, gente. Eu estou muito feliz de estar de volta, tá bom? Como eu falei para vocês, estou, aliás, na parte do currículo, por isso que eu não estou vindo para cá, tá bom? Mas alguns dias vocês vão me ver, tá? Mas não vai ser Ela tá com sempre. saudade. Estava com muita A saudade, Protâmia gente. colocou assim: sim, quando o tutor do cachorro é cego, ele é um cão-guia. A gente já viu nessa situação, né? Mas em outras eu não tenho cão, eu tenho um gato. Eu nem imagino levando meu gato no cinema, porque o bicho não vai parar quieto, né? O gato é mais difícil. Eu também tenho um gato, né? Eu não consigo imaginar o Frederico no cinema. Porém, o Spike, que é o meu cachorrinho, que você conhece, meu Lhasa Apso, ele ficou bem quietinho. E eu, inclusive, levei até o meu sobrinho, porque eu tenho um sobrinho cachorrinho, é o Taylor. E eu também levei, minha irmã levou, e foi muito gostoso. Nós assistimos a um filme de um cachorrinho também, né? Ai, é por isso que ele assistiu quietinho, gente. Ele Então, ficou lá. ele assistiu. Não tem uma TV? Né? TV para cachorro? Foi 7 vidas de um cachorro que nós assistimos. Né? Muito bem. E, bom, vamos lá. Então, meus amores, agora vocês vão ouvir um podcast, tá? Com esta notícia, tá bom? Então, vamos lá. Cães poderão ir ao cinema com seus tutores. São Paulo, 10 de janeiro de 2020. Por Lúcia Carvalhar, para o jornal Extra Notícia. Cães poderão ir ao cinema com seus tutores. Cinema oferece sessão pet friendly. A partir de fevereiro, os tutores e seus cães poderão ir ao cinema uma vez por mês, em dia e horários definidos de acordo com a programação da vez. O projeto Cine Pets foi criado por uma rede de cinemas para que cães e seus tutores possam divertir-se juntos, tendo acesso à sétima arte. O projeto surgiu depois que a rede de cinemas observou que muitos tutores passeiam com seus cães nos fins de semana, mas acabam não assistindo a um filme durante o passeio, porque não podem entrar nas salas de cinema. Os cães podem assistir aos filmes no colo ou no chão, em frente à poltrona. As exigências do cinema é que os cães estejam com a carteira de vacinação em dia, usem coleira e fralda durante a exibição do filme. Para saber mais, acesse e pesquise na internet sobre as principais redes de cinema que aderiram ao programa. Bom, muito bem. E aí, o que vocês acharam da notícia, gente? Tem aluno aqui perguntando qual é o cinema que pode levar o bichinho. Agora eu achei engraçado um comentário de alguém que falou que tem um pincher, porque pincher late, hein? Não dá para ir ao cinema com o pincher. Mas, gente, assim, o cinema estava lotado quando eu fui. Né? E o que acontece? Foi uma experiência bastante interessante, né? E depois nós saímos para comer com o nosso bichinho, com os nossos bichinhos, com os nossos filhos, né? E aí comemos, claro, fora do restaurante com eles, né? Mas assim, eles ficavam agitados, né? Claro, o meu cachorrinho, por exemplo, sentindo o cheiro de outros. E foi né? com fralda? Coloquei a fralda. Porque alguém falou, como faz as necessidades? Não. Aí na notícia explica, né? Exatamente. Você tem que colocar a fralda no cachorrinho e também levar uma água, um potinho, assim, uma garrafinha, né, para você colocando a água, e também a carteira de vacinação. Eles exigem isso na entrada do cinema. Mas é muito interessante. Infelizmente, esse projeto parou por causa da pandemia, que os cinemas não estão abertos. Mas quando retornar, eu vou de novo ao cinema com o meu Spike e levar o meu sobrinho Taylor também. Eu queria muito levar meu gato, mas para gato ainda não tem. Quem sabe eles lancem. Não sei por que gato é excluído das coisas. Exatamente. Então, meus amores, vamos agora. Eu quero que vocês escrevam no chat, tá? As questões que estão aí. Vamos agora analisar esta notícia, este podcast, ok? Primeira questão. Qual o tema central do podcast apresentado? Segunda questão. Identifique na notícia apresentada a manchete, o título auxiliar, o lead e o corpo da notícia, tá bom? Bom, dá uns 3 minutinhos. Faz assim, Lu, volta um slide rapidinho para a notícia. Mais um.
Dá uma olhadinha aqui. Tá vendo, gente? Que aqui vocês conseguem pegar a manchete, o título, o lead, vocês vão ter que tentar lembrar as informações e as demais informações pedidas também. Mas aqui já dá para tentar. 2 minutinhos. Exatamente. Então, coloca lá nas questões agora, eu acho. É, E aí, aqui. tentem aí o que vocês lembrarem, certo? E não esquece de colocar 1, 2 e escrever para manchete, título, para eu saber do que vocês estão falando, certo? 2 minutinhos, Lu? Isso, acho que 3 minutinhos. Né? 3, né? Porque é mais 3. compridinho. Então, fechou. Já voltamos. Voltamos. Bom, vamos lá, vamos às respostas. Dani, o que eles A colocaram? maioria colocou como tema a ida dos cãezinhos ao cinema com os donos, né? A maioria. Então, eu acho que, né? Agora a outra, vamos lá. Manchete, título, ficou bem complicado de achar as respostas, porque eu peço tanto para vocês. Coloca aí manchete, escreve para Pro qual é a manchete, porque é difícil de achar. Mas deixa eu tentar achar alguma resposta aqui. Então, a manchete é cães vão ao cinema. Cães indo ao cinema com seus tutores. Cães estão indo ao cinema. A pessoa repetiu 1000 vezes a mesma coisa. Pronto, tem um pincher branco, que é o Felipe. O Pedro colocou a manchete. Cães poderão ir ao cinema com seus tutores. A manchete para o Pedro. Muito bem. Deixa eu ver se eu acho mais alguma manchete. Cachorros poderão ir ao cinema. Ficou confuso para eles colocarem assim, Lu. Tá. Quando tem muita coisa. Fica confuso. Título auxiliar, o João colocou. Cães podem ir ao cinema. Eles estão repetindo pouco a mesma coisa. Bom, então vamos lá. Aí alguém perguntou a Evelyn, o que é lead? Sim, então
hoje nós vamos, pelo visto, vocês não se lembram, né, gente? Então, hoje nós vamos rever o lead, tá bom? Mas vamos à socialização das respostas. Então, o tema central da notícia é a ida de cães ao cinema com seus tutores, tá bom? A manchete, cães poderão ir ao cinema com seus tutores, certo? É aquela parte, gente, principal da notícia. Quer voltar no texto para Vamos eles lá. verem? Olha só, vamos voltar aqui. Aê. Ó, essa é a manchete. Ó, cães poderão ir ao cinema com seus tutores. Vocês perceberam que está em destaque, está bem destacado? É como Muito se bem. fosse o título da nossa Exatamente, notícia, é a o manchete. título. A manchete é o título da notícia, tá? E aí depois nós temos o subtítulo, certo? Que é Ou o título título auxiliar. Exatamente. Cães, cinema oferece seção pet friendly, certo? Alguém colocou, viu, esse Então, pet friendly aqui. O subtítulo, na verdade, o título auxiliar, gente, ele ajuda a compreensão do que será abordado no texto, tá bom? Então, ele é como assim, ele vai dar uma pequena introdução, por isso que ele tem que ser bastante claro. E depois nós temos, vamos lá, o título auxiliar, que eu já falei, né? Aí nós temos o lead, certo? O lead, o que é o lead? Vamos lá, o lead, gente, é o primeiro parágrafo do texto, tá? O primeiro parágrafo da notícia deve conter aquelas 6 perguntinhas que vocês já viram, certo? Como, quando, onde, quem, tá bom? E o quê? E o quê? Daqui a pouquinho nós vamos falar mais sobre ela. Então, vamos lá. O lead, ele sempre vai aparecer no primeiro parágrafo, tá bom? Então, olha só. O lead da notícia, o primeiro parágrafo. A partir de fevereiro, os tutores e seus cães poderão ir ao cinema uma vez por mês, em dia e horários definidos de acordo com a programação da vez. O projeto Cinepets foi criado por uma rede de cinemas para que cães e tutores possam divertir-se juntos, tendo acesso à 7ª arte, certo? Então, vamos só voltar aqui um pouquinho na notícia para vocês perceberem, ok? Então, este é o nosso primeiro parágrafo, tá? Então, aqui contém todas as informações, que daqui a pouco nós vamos ver. Eu não vou dar spoiler disso, ok? Então, vamos lá. Aí, depois eu tenho o corpo da notícia, tá? O corpo da notícia é o restante, tá bom? Então, neste caso, eu tenho o quê? O 2º, 3º e 4º parágrafos. Este é o nosso corpo da notícia. Ficou alguma dúvida, meus amores? Relembraram? Então, agora nós vamos continuar a nossa análise, tá? Então, vamos lá. O que levou a rede de cinemas a criar um projeto para os tutores irem ao cinema com seus cães? 4ª, qual a consequência da criação do projeto Cinepets para os tutores de cães? 5, você levaria seu cachorro ao cinema? Por quê? Então, vamos aí, 2 minutinhos para vocês responderem a estas 3 questões, tá bom? Então, eu vou voltar lá na notícia, tá bom? Prestem atenção aí a essas questões. A última é uma resposta pessoal, tá? Então, vou voltar lá na notícia. Tudo bem? Pegaram aí? Printaram a tela com as questões? Então, vamos voltar Responde aqui. colocando a alternativa, por favor. É. Então, 3, 4 e 5, tá bom, meus amores? E a Então. maioria está respondendo a 5, eu quero a 3 e a 4. É. 2 minutinhos.
voltamos. Muito bem. Deu tempo, né, gente, para vocês responderem as questões, certo? Então, vamos lá. O que levou a Você não rede quer de saber o que eles cinemas... colocaram Vamos primeiro? colocar. Vamos ver o que eles Ela tá colocaram. emocionada, É gente. isso, eu já estou rápida. Já tá rápida já. Então vamos lá. 3. O que levou, tá? A Yasmin colocou, eles acharam, acho que legal, né? Para ela, foi uma coisa divertida. Muitos ficaram no sim, no não, eu não entendi por quê, porque era uma pergunta que a gente tinha que escrever. O Gustavo colocou lucro. Legal, porque o mundo Legal. pet vem crescendo muito. E sim, né? Questão financeira Sim. também. A Lara colocou para os cães também se divertirem e não ficarem em casa, né? Agora, por exemplo, a 4. Qual a consequência da criação do projeto Cinepets para os tutores de cães? A Lara colocou mais dinheiro para o cinema. Ela foi no sentido do lucro de outro que colocou aí. Mas eles tinham que ter respondido de acordo com a notícia. Sim. O Leonardo colocou na 3. O que levou? Eles perceberam que o final de semana as pessoas passeavam com seus cães. Muito bem. Exatamente. Passeavam e não entravam, não iam ao cinema porque não podia entrar. A Letícia colocou na 3. Para os cachorros e seus donos se divertirem juntos. Deixa eu ver se tem mais alguma aqui na 4. Qual a consequência da criação? O Gustavo colocou bagunça dos animais. Olha que vocês não estão prestando atenção na notícia. Vocês não prestaram atenção, não leram a notícia, gente, nem prestaram atenção ao podcast. Luiz, barulho e sujeira. O Matheus, mais dinheiro para o cinema. E na 5, muitos deles estão respondendo sim, tá? A Maria colocou, eu não tenho doguinho, mas se tivesse, com certeza levaria. Ah, que bonitinho. Bom, então vamos à socialização. Gente, de acordo com a notícia que era para vocês responderem. Então vamos lá. O que levou a rede de cinema a criar um projeto para os tutores irem ao cinema com seus cães? Vamos lá. Eles observaram que muitos tutores passeiam com seus cães nos fins de semana, mas acabam não assistindo a um filme durante o passeio porque não podem entrar nas salas de cinema. Então eles perceberam isso e acabaram criando este projeto. Era um empecilho, né? Exatamente. De repente, porque a pessoa já trabalha a semana toda, e aí final de semana quer passear com o bichinho, aí fala, vamos assistir um filme. Não posso assistir porque eu tô com o bichinho ali. Exatamente, mas assim, não é chegar lá na sala de cinema e falar assim, eu vou entrar com o meu cachorro. Não, são dias e horários específicos. Sessões especiais, né? Exatamente, sessões especiais somente para cães, tá bom? 4. Qual a consequência da criação do projeto Cinepets para os tutores de cães? Que eles podem ir ao cinema com seus pets. Tá? A consequência da criação foi essa. Exatamente, a consequência, né, então, da criação foi essa. Eles poderem ir ao cinema com seus pets. E aí, a 5, vocês já responderam, certo? Que iriam ao cinema, que achariam bom, né? Então, meus amores, vocês têm que prestar atenção nisso, nessa parte exatamente da notícia, tá? Sempre, por isso, análise do podcast da notícia. Bom, agora nós vamos à outra parte das questões, tá bom? Então, vamos lá. Onde essa notícia foi veiculada? Quem escreveu a notícia? 8ª. Por que o projeto recebeu o nome de Cinepets? 9ª. Para que os tutores possam levar seus companheiros ao cinema, a rede fez algumas exigências. Quais são? Você concorda? Justifique. Então, deixa eu complementar aqui, Lucy. As questões, a gente tinha que treinar o quê? Escuta ativa, né? O que a gente sempre fala. Vocês não estão com o texto em mãos, provavelmente, né? Esse texto não está no material deles, ou está? Não, não está. Não está. Então, vocês não estão com o texto em mãos aí, né? Então, vocês precisam o quê? Treinar escuta ativa e tentar lembrar. Não lembra de todas as respostas? Coloca que vocês lembram. Mas lembrando sempre de pontuar. 6, 7, 8, senão eu me perco no chat, gente, é muita gente, tá bom? E é bom fazer uma ressalva que não essa notícia não está no caderno do aluno, tá bom, gente? E na verdade, ela foi preparada, eu fiz essa notícia especialmente para a aula de vocês, trabalhando exatamente todos os aspectos da notícia. Então, quantos minutos? 2? 2 minutinhos. Já voltamos.
Voltamos. Dani, o que eles responderam? Vamos lá. A maioria ficou assim, internet. Agora, uma pessoa, nossa, eu parei aqui. É... Ai, gente, aqui. No Jornal Extra Notícias, que foi a Caterine. Acho que foi Isso. Caterine. Exatamente. Jornal Extra Agora, Notícia. mais alguém colocou também no Jornal Notícia. Agora, sabe o que eles estão confundindo, Lucy? Podcast. Alguns colocaram assim, no podcast. Você quer explicar para eles a diferença? Na verdade, gente, é o seguinte: o podcast é o áudio, certo, da notícia. Então, o que que acontece? Essa notícia foi publicada no Jornal Extra, porém, ela foi gravada em um podcast. Vocês se lembram que no começo, lá no primeiro bimestre, nós falamos a respeito de podcast? Então, é a gravação da notícia. Sim, ela veicula também o podcast, a gravação, mas onde esse podcast está sendo veiculado? Ele é o meio dessa notícia. Mas Exatamente. onde ele está sendo veiculado? E tem outras plataformas também que você teria que Exatamente, colocar o que eu podcast. teria que colocar o entendeu? podcast, tá bom? Se vocês acessarem o link depois que vai ficar disponível para vocês, aí vocês vão encontrar onde está veiculando este podcast. Agora, a 7, a maioria acertou. Lucy Carvalhar, que é mulher. Isso. A 8, porque o projeto recebeu o nome de Cine Pets, porque é um cinema para pets, animais, né? A Graziele, por exemplo, colocou aqui. O Francisco, porque os cães podem ir ao cinema, né? Então, por isso que é pet. Deixa eu ver quem mais. Muitos estão colocando por conta dos pets, dos animais que vão ao cinema. E por conta do... a Caterine colocou por conta da data e horário específica também. Então, isso também tem relação, sim, né? Porque é um cine Sim. só para eles, específico. E a 9, para que os tutores possam levar seus companheiros ao cinema, a rede fez algumas exigências. Quais são elas? Essa aqui ninguém respondeu. Aqui... Eu não sei se você achou alguém aí que Achei. respondeu. Teve uma que respondeu assim, que tem que levar fralda e garrafa. E a exigência é levar, o cão tem que ir de fralda e também com a carteira de vacinação. O estar Diego em colocou dia. uso de coleira e fralda. Coleira também. Legal. Né? Vamos lá, então vamos socializar aqui. Então, a notícia foi veiculada. Só cortando você, porque a Giovana fez uma resposta bem compridinha para todas, viu, Giovana? Parabéns. Você está mencionada aqui. Então, onde a notícia foi veiculada? No jornal Extra Notícia, quem escreveu Lucy Carvalhar. O projeto recebeu o nome Cine Pets porque é um projeto direcionado a animais, né? E os tutores têm que estar com a carteira de vacinação em dia, os cães têm que usar a coleira e fralda durante a exibição do filme. Aí levaram uma aguinha, daí fui eu que complementei. Eles latem muito? Alguns latem, mas durante o filme... É legendado o filme? Ou mesmo em português tem que ter uma legenda, assim? Porque, gente, deve ser uma barulheira quando um começa a latir. Não era legendado o filme, nem tinha legenda. Mas, assim, eles não latiam muito, não. Não? Né? Até que ficava assim, era um ou outro, assim. Agora, na entrada... E eram cães de diversos portes? Estou curiosa, Normalmente vocês viram, né? são porte pequeno e porte médio, tá? Mas eu cheguei a ver um Golden lá, que é um porte grande, né? Mas É que ele é mansinho, né? Exatamente, né? Deu para ver um Golden, um Labrador, né? Então, mas é bem interessante, gente. Vale muito a pena levar os cãezinhos. Quando quando os cinemas voltarem, eu acho que vale muito a pena vocês levarem os seus filhotes ao cinema. Fica a dica, tá bom? Bom, agora vamos retomar o gênero notícia, certo? Então, vocês analisaram a notícia, agora nós vamos ver os seus aspectos, as características e os seus elementos. Então, a notícia, né? Ela é um gênero textual do campo jornalístico e não literário presente no nosso dia a dia. Ela é um texto informativo sobre um tema atual ou um acontecimento real. É veiculada nos meios de comunicação, jornais, revistas, televisão, rádio, internet, entre outros. Então, gente, só relembrando, o podcast, verdade, é o meio que eu vou utilizar para veicular essa notícia. Então, a notícia, ela é publicada no podcast? Não, o podcast é um instrumento que eu uso. Então, o meu podcast, normalmente, ele vai para onde? Para uma rádio. Inclusive, quando eu faço os meus podcasts, eu publico nessas rádios, nesses aplicativos aí, né? Não vou fazer propaganda das rádios, mas vocês já sabem, né?
e eu coloco sempre o podcast lá. Tudo bem? Características agora, né? Vamos agora para as características da notícia. A notícia, ela tem um texto, né, de cunho informativo, ela visa sempre informar. São textos descritivos ou narrativos, são textos relativamente curtos, como eu já disse, veiculados nos meios de comunicação, possuem uma linguagem clara, formal e objetiva. E eles têm sempre o quê? O título, né? Sempre o principal e o auxiliar. Tem jornalistas, gente, que não costuma colocar o título auxiliar, coloca apenas o A título gente estava principal. discutindo isso ontem, né? Exatamente. Que a gente, então, quando isso... aprende muito sobre esse gênero, a notícia, a gente tenta passar para vocês a forma certinha de se fazer. Mas, quando a gente vai falar, verificar, de repente, em outros veículos, né, Lúcia, a gente vê que tem gente que não utiliza de todos esses recursos, elementos e características para produzir a sua notícia. Que Exatamente. deixa passar alguma coisa ali. Sim, mas como nós estamos aqui apresentando aula, nós temos que explicar tudo bem certinho para vocês. Os textos, eles são escritos em terceira pessoa, o discurso indireto. Porém, gente, há a presença também do discurso direto. Alguns jornalistas utilizam deste recurso, como a professora Dani falou, que algumas coisas eles acabam colocando a mais. E são fatos reais, atuais e cotidianos. Então, como eu falei para vocês, essa notícia aconteceu, tá? Isso aconteceu mesmo. E apresenta impessoalidade, ou seja, o autor da notícia, ele não expressa a opinião dele, tá? É diferente da reportagem, que vocês também já estudaram Que pode isso. ou não Pode ou apresentar não, a opinião. exatamente. Tudo bem até aqui? Acho que tudo. Estamos nos minutos finais, né? 5 Então, minutinhos vamos da para aula aí. a estrutura da notícia. Ela é a pirâmide invertida, certo? Ela tem uma pirâmide invertida porque ela apresenta a principal e a informação mais relevante bem no primeiro parágrafo, que é o lead, como eu já expliquei isso para vocês. Então, vamos acelerar só um pouquinho. Agora eu vou falar do lead, novamente. Então, no lead, gente, aquele primeiro parágrafo, nós temos que ter o quê? As perguntas, são 6 perguntinhas. O que, como, o que, quem, quando, como, onde e por quê. Então, tudo isso, gente... Relacionado ao fato, né, Lúcia? Então, Exatamente. O que aconteceu, com quem aconteceu, quem são os envolvidos, quando aconteceu, como aconteceu, onde e, de repente, o porquê, né? Às vezes também aconteceu. Não é possível apurar o porquê. Às vezes não chegou-se a uma resposta do porquê. A gente vê muitas notícias hoje em dia, mesmo em jornais, em revistas, que algumas dessas questões não foram apuradas. Mas, como a Lúcia falou, o ideal é que sejam respondidas às 6. Exatamente. Uma boa notícia, bem apurada, né? Exatamente. E aí nós temos a manchete, que é o título principal, certo? Que tem como objetivo, que eu já falei para vocês, chamar a atenção do leitor. O título auxiliar, que ele é o complemento do título principal e que ele vem para auxiliar, realmente para dar algumas informações complementares. E a manchete, Lúcia, ela tem que ser bem chamativa mesmo, né? Exatamente. Então, assim, quanto mais o meu título for legal, divertido, mais alguém vai se interessar por ler. Eu ontem mesmo estava procurando algumas notícias e reportagens e eu ia olhando lá os títulos. Ah, não, esse título não me interessou, esse título não me interessou. Até eu chegar, opa, esse é interessante, vou ler. Entenderam? Exatamente. Aí nós temos o lead, que eu já falei para vocês, o primeiro parágrafo, e o corpo da notícia, que são as partes do texto no qual a notícia será desenvolvida. Então, gente, tudo bem até aqui com vocês? Então, agora que vocês revisaram o que é uma notícia, que tal pesquisar uma notícia e gravar um podcast, gente? Então, quando vocês forem pesquisar, quando vocês forem produzir, vocês vão pesquisar a notícia, certo? Vocês vão prestar bastante atenção para ver se tem o lead, certo? No lead se tem todas aquelas questões que nós falamos, aquelas 6 perguntinhas. Verifiquem também o título auxiliar, verifiquem a manchete, certo? Então, gente, isso é muito importante. Para vocês gravarem o podcast, o que vocês podem fazer? Vocês podem baixar um aplicativo,
certo? Tem vários aplicativos gratuitos, tá? Eles baixem no Uns mais celular. simples, outros mais Isso. difíceis um Exa pouquinho. Exatamente. Vocês baixem no celular ou no computador de vocês, tá bom? Aí vocês vão falar assim: "Ai, Pro, mas eu não tenho, eu estou sem computador, eu estou sem o celular, eu estou assistindo as aulas pela TV. Como eu vou fazer isso?" Não tem problema. Vocês copiem a notícia, tá? E vocês leiam para alguém da casa de vocês. Então, copia a notícia, ou então, assim, só faz a leitura da notícia. E é interessante vocês também publicarem essa notícia, compartilharem na hashtag Eu no CMSP, tá? E aí, Agora eu quero uma notícia bem divertida e interessante como essa, sim, né? Porque assim, como a gente exatamente. acabou de falar, a manchete é a alma do negócio. A gente vende tudo lá pela manchete. As Exa pessoas compram aquilo, assim, compram no sentido de vou ler pela manchete. Então, procurem aí notícias que vocês achem que as pessoas vão gostar de ler. E detalhe, não confundir notícia com reportagem. É, vocês viram, porque assim, na aula da que aconteceu terça-feira, a professora Priscila falou a respeito da notícia. Então, ela já trouxe a notícia e eu continuei aqui nessa aula com a notícia. Então, com a estrutura da notícia. Então, agora vocês já sabem, não tem por que vocês falarem assim, mas colocar uma reportagem. Então, gente, sempre a notícia, a linguagem realmente impessoal, observar o lead, é um texto curto, então não tem a opinião do autor. Muita gente confunde isso, confunde a notícia com a reportagem, tá bom? Agora, Então, retomando aí o que foi feito na aula de hoje, bem rapidinho, porque é está nos minutos a finais aí. análise de uma notícia, características da notícia, estrutura e elementos da notícia. E aí, Bom. Lúcia, agora a gente tem uma novidade. Eles têm que avaliar a nossa aula aí pelo QR Code e pelo link. Olha que Pode abrir o interessante. chat pra gente e aí eles podem colocar o que eles acharam da nossa aula aí no chat pra gente saber. Eu gostei Sim. bastante, gostei da notícia, acho que eles também. Que bom. Muito obrigada E pela aula de hoje. sim, e amanhã, gente, eu estarei aqui novamente com vocês, tá bom? Tenho mais uma novidade para vocês amanhã, para a nossa aula. Não percam, eu quero ver todo mundo aqui, porque eu estava morrendo de saudade de vocês, tá bom? Beijos, meus amores, e até amanhã. Amanhã não sou eu, amanhã é a Andréia. Mas beijos e até amanhã. Estarei novamente com vocês. Amei estar aqui hoje. Tchau, tchau. Tchau.